Enquanto vocês pensam, eu vou fazendo a primeira, então. Sim. Wellington, tem realmente uma grande tradição no mundo dos mágicos de fazer parte do movimento cético e de tentar explicar para as pessoas como é fácil elas serem enganadas. Apesar disso, a gente continua vendo as pessoas saindo dos shows dos mentalistas, achando que eles realmente têm poderes paranormais, como aconteceu com você e com a sua aluna. Onde que está falhando essa comunicação, então? Muito interessante pergunta. Isso permite falar, por exemplo, do James Amazing Randi, por exemplo, né? Estava pensando nele. É um dos mais importantes. Você adivinhou, você leu minha mente. Eu sempre leio sua mente, incrível, né? Sei até o que você vai dançar. Eu não sei. O James Amazing Randi, para quem não conhece, é um mágico canadense, mas residente há muitos anos nos Estados Unidos, que criou uma organização chamada James Randi Educational Foundation, que tem como objetivo, entre outras coisas fundamentais, apresentar como que os charlatães enganam as pessoas. Então, de fato, há uma grande tradição. Eu mostrei alguns mágicos, como Houdini, não é, que tinham esse ímpeto. E, de fato, é a experiência de todos os colegas mágicos, não é, que ao final das nossas apresentações alguém venha dizer: oh, mas aquilo lá não é mágica, né? Ou não precisa me enganar. Quer dizer, é sempre assim, é sempre uma questão de interpretação, não é, para além dos limites da própria arte mágica. Eu não sei se alguma coisa está falhando. O que eu sei é que há uma tendência humana a uma convalidação de certas crenças individuais. Eu acho que certos princípios que foram apresentados, certos vieses cognitivos, por exemplo, ajudam muito bem a explicar por que nós acreditamos naquilo que é imaterial ou que é constituído apenas de um aspecto simbólico, não é? O simbólico, na verdade, para nós é vivido como algo concreto. E aí, já que a gente falou de música, eu vou contar uma outra história engraçada, né? Que eu já fiz apresentações como cover do Elvis Presley, né? Então, para você ver em que fria que você acaba de se meter. Mas o que é interessante aí é o que aconteceu na minha primeira apresentação, né? Então, eu me coloquei com aquela roupa tradicional, não é? A costeleta, o cabelo, etc., aquela coisa toda. Aí começa aquela música. Tarantã, tarantã. E aí eu entro não diretamente no palco, mas eu entro pelo centro, pelo público, vamos dizer. Eu passei pelo público. Eu quase não chego vestido, não é? No palco. As pessoas, ao longo do trajeto, me abordaram de modo bastante violento, né? Rasgando, me pegando, passando a mão em todos os lugares possíveis e imagináveis. Então, isso me faz pensar o seguinte, cara Natália, essa distinção que a gente faz do mundo simbólico com o mundo real, com o concreto e o falso, ele é muito menos bem delimitado na experiência humana. Não é? A mesma coisa acontece, por exemplo, com o caso da Santa da Vidraça. Aquilo não é um vidro com um processo de irisação, é a santa para quem acredita na santa. A questão é como nós lidamos com isso, não é? Há uma tendência também dos céticos, não é, em considerar tudo aquilo que é do mundo simbólico, do universo psíquico, não é, e digamos que tem uma certa validade dentro de certos grupos, como sendo alguma coisa desprezível, como sendo algo inferior, como sendo algo pouco importante, muitas vezes. Esse eu acho que é o pecado dos céticos. Não é? Do ponto de vista psicológico, isso não se sustenta, ao contrário. Não é? A gente sabe, até, eu acho que o Ronaldo Pilate também, o Marco, mostraram a importância que o mundo simbólico, religioso, por exemplo, tem para grupos e pessoas. Então, eu acho que quando há certos céticos que passam um pouco da fronteira, não é? Dizendo que tudo que é simbólico, não é? Deve ser demonizado, no sentido pejorativo do termo,
eu acho que aí passa-se um pouco do termo. Como também acho que considerar tudo aquilo que é do simbólico como evidência científica também não se sustenta. Então eu gosto muito de dividir, aproveitando sua pergunta, dois aspectos básicos, né? Quando a questão tem a ver com evidência, com eficácia, por exemplo, uma medicação ou um tratamento alegadamente alternativo, complementar, não é? Quando se alega que ele tem efeito, aí eu sou popperiano. Eu quero uma evidência, não é? Apresentada a partir de referenciais muito sólidos. Quando a questão é, vamos dizer, fenomenológica, se você quiser hermenêutica, se você quiser psicológica, para ser mais simplista, então outros referenciais que não os popperianos são importantes. Né? Até que ponto aquilo é fundamental para sujeitos e grupos dentro de um certo contexto. Daí porque o contexto é fundamental sempre. É isso. Perguntas? Então, eu li um livro um dia desse sobre uma pessoa que teria poderes de materializar perfume, sabe? Aí, a própria pessoa que escreveu esse relato, ela fez uma pergunta muito interessante sobre o para que a pessoa faz isso. Porque ela fez, né? Algo surpreendente, mas, ao mesmo tempo, pelo que você fala, a pergunta é interessante, para que isso acontece? Qual que é a finalidade? Porque fazer algo extraordinário não necessariamente nos coloca numa posição de coisa importante socialmente. O que você acha dessas pessoas que realmente têm essa finalidade de enganar ou colocar, tendo um ponto de vista do poder? Perfeito. Bom, então aí o fim da sua pergunta já mostra que nós não estamos falando de alguém que esteja fora do âmbito do charlatanismo, certo? Então você está dizendo que essa pessoa efetivamente produziu, a partir de um certo tipo de técnica, um efeito, não é? Portanto, ele não teve a delicadeza e o cuidado de dizer para as pessoas que o assistiram que aquilo se tratava de um número de ilusão. Claro que não vamos comparar o ilusionista com o charlatão, são duas coisas diferentes. Mas nesse caso você está falando de um charlatão. Quer dizer, por quê? Aí nós temos exemplos maravilhosos na nossa literatura, né? Então você tem desde pessoas que tinham interesses econômicos ou de poder, né? E que a partir de uma série de produções de efeitos como esse que você manifestou, eles demonstram um certo poder. Tem alguns casos, por exemplo, como o Sai Baba. Muitos seguidores do Sai Baba no Brasil ficam muito bravos, mas há relatos e também há documentários e há demonstrações muito claras de que o Sai Baba produzia certos fenômenos por meios fraudulentos, né? De novo, o que não o torna um mágico, o torna um charlatão, né? O objetivo do mágico é entreter, do charlatão é enganar. É diferente, né? A ilusão é o eixo comum, mas o objetivo é que define o sujeito. Então, o que acontece ali é o que acontece em muitos outros casos que a gente conhece recentemente, em que há uma alegação extraordinária de poderes impressionantes, com um discurso religioso, em alguns casos, em que o objetivo nós vamos descobrir que não são os mais meritórios, né? Então a gente tem casos como João de Deus, outros personagens, enfim, recentes aí que foram descobertos aqui, acho que no Fantástico há 2 semanas, um outro caso desse tipo, em que o objetivo era assédio sexual ou a pessoa visava lucro financeiro. Então, essas pessoas, na verdade, elas utilizam de uma certa fragilidade humana, muitas vezes. Não uma fragilidade apenas do ponto de vista da ignorância, já que o nosso tema é esse, mas elas se valem de uma quase necessidade humana para o reconhecimento da realidade, para compreender o que as coisas são. Em última instância, nós estamos usando do nosso potencial, não é, psicológico para tentar dar um certo sentido para o mundo.
O mundo é caótico, mas os sistemas simbólicos, eles nos permitem, de certo modo, compreender o que as coisas são. Essas pessoas vendem sistemas simbólicos empacotados, né, prontos, e elas conseguem encontrar adeptos que precisam desses recursos simbólicos para compreenderem minimamente o mundo. Bom, eu acho que isso permite alguma reflexão um pouco mais ampla, né? Acabei de me lembrar do Bauman, né? Filósofo que vai dizer que, por exemplo, nessa modernidade que ele chama de líquida, as referências elas são líquidas, então há uma espécie de impermanência no mundo, né? Nós vivemos em um mundo em que os grandes discursos, as grandes narrativas perderam seu valor. Então, no mundo político, a gente já não tem discursos sólidos. No mundo religioso, quer dizer, a religião foi criticada, o número de adesões, readesões, desconversões é algo incrível. Então, quer dizer, nesse mundo de impermanências, onde o sujeito se sente fragilizado diante, inclusive, da liberdade que ele tem hoje, ele sente quase que uma angústia por não preencher um vazio de compreensão da realidade. E essas propostas, elas são muito tentadoras, porque elas vêm não apenas com discursos, mas com algo sólido, concreto, material, como um perfume, uma manifestação de uma aparição de alguma coisa, como o fantasma sobre a mesa, quer dizer, algo concreto que se junta a algo metafísico, não é? Que se constitui para o indivíduo quase que uma demonstração, ao mesmo tempo científica e simbólica, né? E é por aí que eles são apanhados, né? Então, eu acho que esse é um cuidado, por isso eu falei da questão ética e social. Quer dizer, é num momento de fragilidade que esses espertalhões se servem dessa nossa tentativa de preenchimento dessa angústia. Wellington, gostaria de propor que você falasse um pouquinho sobre a questão dos limites que essa perspectiva, né, de leitura psicológica do simbólico, da importância do simbólico e tal, tem quando a gente remete ao aspecto ontológico, né? Em outras palavras, né, até que ponto ou em que medida, né, a ciência e o conhecimento dos modos que nós temos de contato e percepção com o mundo esbarram na ignorância da ciência para poder falar, ou nos limites da ciência para poder falar do aspecto ontológico, daquilo que está envolvido nesse aspecto simbólico e que é reconhecido pelas pessoas como algo objetivo. Isso é muito importante também para, eu diria, a atitude, né, dos psicólogos e dos agentes de saúde, profissionais de saúde de uma forma geral, ao lidarem com essa questão. E para responder, eu vou fazer referência a um dos pioneiros da psicologia da religião, chamado Théodore Flournoy. Eu gosto muito de história da psicologia, então esse é um nome importante para a própria constituição da psicologia da religião. O Théodore Flournoy vai dizer o seguinte, que existe um princípio que a gente não pode deixar de levar em conta ao avaliar a religiosidade, não é? Que é o princípio da exclusão do transcendente. A exclusão metodológica do transcendente. Não é que a gente exclui o transcendente, a gente reconhece a limitação da ciência para falar do transcendente. Na análise que a gente faz da transcendência, na verdade, a gente se atém exclusivamente àquilo que é o humano do relato. A gente não chega na ontologia, isso é um papel mais da teologia, né? Em outras palavras, não é possível, do ponto de vista metodológico, segundo esse princípio do Flournoy, que a gente fale sobre essa realidade última que a religiosidade ou a paranormalidade, né, se direciona. Essa realidade objetiva última é incapaz de ser aferida pelo método científico, certo? Então, do ponto de vista científico, há um limite próprio, não é, que é o da exclusão metodológica desse transcendente. O que é importante dizer é que isso não significa a negação do transcendente. Isso seria uma espécie de ateísmo corrompido. Para deixar claro, eu falo a partir de um ateu, eu sou ateu, quer dizer, eu não tenho perspectiva religiosa, pessoal, não é?
Por outro lado, eu tenho que reconhecer que a ciência não tem condições de aferir, de se pronunciar sobre a transcendência. Então essa é uma questão em aberto, não é? E que não é pela ciência que se esgota. Então, ao lidar com o psicológico, não é? Lembrando outro grande, importante pesquisador dessa área, Antoine Vergote, né? Quer dizer, tudo é psicológico no humano, mas talvez o psicológico não seja tudo. Tá. Professor, indo totalmente diferente da ignorância, indo para a ciência, o mágico ele engana facilmente o cientista, inclusive o psicológico. E isso incomoda um pouco o cientista. Por quê? Bom, primeiro deixa eu colocar um pouco de reticência, assim, na tua primeira observação, indo para o outro lado como se o cientista não fosse ignorante, né? Alex, o cientista é aquele que se supõe ignorante. É aquele que metodologicamente se coloca na posição de buscador. Então, quando a gente diz assim que a ferramenta fundamental da ciência é o ceticismo, a gente não está querendo dizer com isso que a gente nega tudo. A gente está querendo dizer que a gente se pergunta, se questiona a cada momento a respeito daquilo que a gente conhece da realidade. Então, senão todos os laboratórios podiam fechar, a gente já sabe tudo, não é? Essa era, digamos, a esperança da ciência lá no final do século XIX, né? A gente ia conseguir fechar todos os problemas, né, abertos na humanidade, curar todas as feridas, os sofrimentos iam acabar. Isso não aconteceu, e por isso que, inclusive, a ciência é uma das narrativas, né, que perdeu muito do seu impacto, do seu valor. E talvez por isso haja o risco da gente ter o obscurantismo, como a gente vê, tão em moda, não é? Quer dizer, é um reconhecimento quase que planetário, não é? De que a ciência não conseguiu atingir esses objetivos. Por outro lado, a gente também esquece do quanto a ciência permitiu de conhecimento. Então, é um caminho de mão dupla, Alex. Por um lado, o cientista ele sabe da sua ignorância, por outro lado, nós sabemos, enquanto cientistas, da importância que a ciência tem. Então, por exemplo, alguns dados, poucos dados, né? A gente está vivendo mais. Há muito tempo que a taxa de mortalidade, quer dizer, a longevidade está se ampliando, quer dizer, isso é fruto de questões que dizem respeito, por exemplo, às vacinas, o efeito efetivo das vacinas, mas também saneamento básico, também questões ligadas à alimentação, né? Durante toda a Idade Média se morria muito mais rápido, então há uma série de indicadores que mostram isso. Por outro lado, deixa eu fazer um pouco do papel de advogado do diabo, né? Quer dizer, nós estamos vivendo mais para quê? Para sofrer mais? Quer dizer, hoje nunca a gente teve tantos casos, né, de ansiedade e depressão, é uma coisa absolutamente preocupante. Então, junta um pouco com a questão anterior, quer dizer, num mundo de fragilidades de narrativas, né, em que as coisas não fecham, as explicações não são aceitas de modo muito forte ou firme, não é? Então, nós sentimos um pouco essa fragilidade e, portanto, nós somos mais reféns também dos espertalhões nas várias esferas de manifestações sociais, né? Então, aí a pseudociência entra de cara e com grande coragem, né? São corajosos. Então, tomar cuidado para a gente não se sentir refém desse tipo de ação também. Gubi. Wellington, você comentou entre os pontos importantes o aspecto ético relacionado com tudo isso que nós estamos falando. E, vamos dizer, o mágico, de um modo geral, enfrenta muito essa relação de ética entre o que, digamos, seria o charlatão e, eventualmente, o mágico que está fazendo aquilo sob o ponto de vista exclusivamente de entretenimento das pessoas. Isso também ocorre, eu, como gosto muito de mágica com baralho, ocorre muito com o charlatão
jogador que usa de uma série de técnicas que, na verdade, grande maioria delas também são utilizadas pelos mágicos. E inclusive, já me fizeram essa questão uma vez, de que até que ponto o que eu estava fazendo não era um charlatanismo e era ilusionismo. Eu digo que os objetivos são completamente diferentes, né? Quer dizer, até cito um exemplo de que você pode ter um avião, uma embarcação, um equipamento militar, que pode ter uma série de críticas sobre a sua utilização como equipamento militar, mas, no entanto, a gente sabe que muito daquela pesquisa que desenvolveu aquele equipamento é utilizado, às vezes, para salvar vidas ou coisa do tipo, o que pode parecer meio paradoxal, de certa forma. E é exatamente essa a questão que eu queria que você comentasse um pouco, quer dizer, até que ponto esse aspecto ético não entra nesse paradoxo entre o que realmente é entretenimento, então você está levando, de certa maneira, conforto às pessoas, fazendo com que elas fiquem alegres, ou, eventualmente, ansiedades e outros tipos de problemas que podem ser ocasionados por um jogo fraudulento ou por, eventualmente, uma ação de algo que aparentemente é transcendental e que, na verdade, nós sabemos que não é. Esse aspecto ético eu acho que é muito importante. Muito interessante. Bom, então, eu acho que você já distinguiu de modo perfeito na sua pergunta, não é, o que o mágico é e o que o charlatão é. Quer dizer, mágico tem como objetivo entreter e ele faz isso com o consentimento, não é, do seu público, não é? Então ele deixa claro para o público que ele realmente está realizando aquilo por meio de técnicas mágicas no sentido artístico. Enquanto que o charlatão, ele vai se valer da ignorância do público para extorquí-lo, para tornar a sua vida como charlatão melhor, né? Então ele vai usar da ignorância desses princípios e muitas vezes ele vai se valer então desses princípios que eu mencionava, não é, que tornam o sujeito mais debilitado frente à observação. Agora, a tua pergunta me permite também levar para uma outra questão, quer dizer, o quanto, aí já falando mais também diretamente para mágicos, o quanto que mágicos são responsáveis por esse problema. Então, na nossa especialidade, né, o Gabriel está ali como especialista também em mentalismo, o Alex também mentalista, a Fátima também mentalista, quer dizer, o quanto que alguns mentalistas, que são esses mágicos que produzem efeitos alegadamente paranormais, não é, o quanto eles deixam muitas vezes numa zona cinzenta aquilo que fazem. Tá certo? Então a questão ética entre os mágicos é importante. Eu me lembro muito bem do nosso grande mestre, não é? O Ennio Finocchi, já falecido, como ele ficava irritado com isso. Ele dizia que isso não é ético, quer dizer, você tem que dizer muito claramente que aquilo que você faz é mágica no sentido artístico. Mas há muitos profissionais que deixam na zona gris, não é? Quer dizer, deixam na dúvida. E quando alguém se diz mentalista, por exemplo, é uma coisa que eu disse para ela aqui, lembra? Eu disse, diga que eu sou mentalista ao invés de ilusionista, porque eu quero, de fato, produzir essa discussão. Então, quando alguém se diz mentalista e não deixa claro o que é isso, ele pode estar querendo dizer um monte de coisa. O público não está familiarizado com isso e pode, digamos, ter a expectativa de que, de fato, por trás daquilo tem um certo poder paranormal. Né? Então isso também incomoda aqueles que são também cientistas, não é? E que veem, assim como também incomoda aqueles que são mágicos e veem nesse tipo de atitude algo reprovável. Eu acho que o público merece, não é, a informação completa. E quando o mágico ou o charlatão ele foge da esfera ética, os mágicos e cientistas devem repreendê-lo e tornar isso público. Não é? Então, por isso que eu gosto muito do nosso caro James Amazing Randi. Não é? Então, ele vai a público e diz, não, o Uri Geller é um charlatão. Ele era mágico na cidade de Tel Aviv, não é? E depois ele se tornou um paranormal. Então, não há por que deixar de mencionar e informar o público. Esse é um aspecto ético também fundamental. Sim, hoje ele se diz mágico,
Exatamente. Então há um terceiro momento. Ele era mágico, se torna um suposto paranormal e hoje ele retorna como mágico. E veja que curioso, né? Com o mesmo êxito que ele tinha, do ponto de vista da fama, como ele teve como paranormal. Claro que ganhando menos, mas a mesma fama. Né? Muito menos. Né? Professor, depois eu passo aqui para ela. Ainda na dimensão ética, mas eu acho que trazendo para um lado um pouco mais psicológico, ou das ciências da saúde, eu diria, tudo o que você explicou e parte disso, a necessidade de representantes simbólicos para conseguir explicar um pouco da realidade, o sofrimento psíquico sempre foi alguma coisa muito dúbia e pouco conhecida pelas pessoas. E talvez a gente precise, para falar sobre ele, de repertórios simbólicos que são emprestados de várias instâncias, seja da religião, seja da própria ciência, etc. E por mais que mecanismos, sugestão ou as técnicas todas que você explicou aqui baseiam algo que cai sobre o estudo, por exemplo, do placebo, como você explicou, que é a suposta cura, a suposta melhora, ou se sentir melhor por conta de uma sugestão, pouco se fala do efeito nocebo, que é o contrário do placebo. É se sentir mal ou adquirir uma doença por sugestão do que é doente. E uma pergunta que pode parecer contraintuitiva e aí a pergunta, você considera que quanto mais a gente fala sobre transtornos mentais e quanto mais a publicidade médica e psiquiátrica ganha exposição e explicando cada vez mais sobre o que é depressão, o que é ansiedade, as pessoas têm sofrido muito mais, isso impacta nesse efeito nocebo? E qual é a implicação ética de nós profissionais ao lidar com esses casos quando chegam para a gente? Legal, muito boa pergunta. Bom, eu estava dizendo que eu gosto muito de história da psicologia, né? Então eu estudei detidamente um movimento que é justamente um movimento que acontece no final do século XIX, começo do século XX, que diz respeito ao debate, não é, científico entre duas escolas da psiquiatria, da neurologia daquele período, né, as escolas de Nancy e de Salpêtrière. Muito interessante, vale a pena dar uma olhada nisso. Né? É o início da psicoterapia, de um certo modo, né, como a hipnose representava praticamente o único elemento psicoterapêutico propriamente naquele período. Mas assim, o que me chama a atenção nesse período é o argumento, não é, de cada uma das escolas. O argumento da escola de Salpêtrière, não é, que tinha como chefão o Charcot, mas estava lá o Binet nessa época, o Babinski, o Pierre Janet, enfim. O argumento é de que, por exemplo, uma doença mental muito trabalhada naquele período, muito estudado, a histeria, ela tinha assim, como causa um problema de degeneração neurológica. Né? E ele então demonstrava, a escola inteira demonstrava isso a partir de certas condutas representacionais, eu diria, não é, das histéricas. Então havia 3 estágios da histeria e esses 3 estágios eram acompanhados, veja só, de posturas corporais, né, representações físicas. Isto era transformado numa espécie de iconografia, havia uma espécie de dicionário iconográfico, fotográfico desses estágios. Muito curioso isso. É muito curioso porque a poucos quilômetros dali, na escola de Nancy, as histéricas não se comportavam de acordo com essas posturas previstas no catálogo, no DSM, vamos dizer, lá da Salpêtrière. Não é? A escola de Nancy, que era chefiada pelo Bernheim, pelo Liébaud, Liéger, etc., ela previa que a doença chamada histeria era uma doença absolutamente e exclusivamente psicológica derivada da sugestão. Olha que diferença dramática, não é? Uma coisa é sugerida, outra coisa é corporal, física, biológica, degeneração neurológica. A Roudinesco, ela vai dizer o seguinte, que nos porões da Salpêtrière tinha algo como 4, 5, 6 mil histéricas. Não sei até que ponto esse número é, mas assim, passou de 100, para mim já é uma coisa impressionante, que eram colocadas lá porque não tinha muito o que fazer.
Né? O tratamento para isso não era banho, eram banhos, eram metalografia, isso é uma coisa meio derivada dessa coisa do Mesmer, dietas, manda a pessoa lá para Campos do Jordão, sei lá, qualquer coisa assim. Enquanto isso, o pessoal de Nancy estava fazendo psicoterapia usando a hipnose. É muito curioso isso. Isso aconteceu há muito pouco tempo. E veja, nesse embate, quem ganhou a luta foi a escola de Salpêtrière. Certo? O Freud, todo mundo sabe que o Freud esteve com Charcot durante 19 semanas, mas pouca gente sabe que ele esteve com Bernheim. Traduziu Bernheim, traduziu também Charcot. Não é? Então ele bebeu das duas fontes. Mas a questão que você pergunta é outra. Né? Até que ponto a doença mental pode ter a ver com representações que são personificadas? Mas é justamente isso que estava na base do embate entre as escolas de Nancy e Salpêtrière. Exatamente isso. É um fenômeno na medicina, na psicologia, chamado iatrogenia. Certo? Que é o que acho que tem um pouco a ver com o que você está dizendo. Mas até que ponto a doença ela não é provocada pelo próprio circuito médico? Aí tem uma segunda questão que é ética e social. Até que ponto, não é, nós não somos reféns de empresas farmacêuticas muito interessadas no mundo neocapitalista na emergência de novas doenças mentais? Eu não estou dizendo que isso acontece apesar de acreditar nisso, eu estou dizendo que isso é um grande tema interessante de debate aqui, acadêmico e pelo mundo todo. Né? Então, esse debate que parece muito estranho no final do século XIX, ele pode dar bases para a gente compreender fenômenos como esse que você está perguntando, a partir de referenciais modernos, por exemplo, a performatividade, que é muito utilizada na questão de gênero, mas não na questão de saúde mental. Eu acho que seria muito interessante uma aproximação, por exemplo, de derivações da pesquisa, das reflexões da Judith Butler, por exemplo, no território da saúde mental, mais na nosografia, na nosologia psiquiátrica, por exemplo. Né? Então, dizendo de outra maneira, e aí de modo bem objetivo, eu diria que sim, quer dizer, grande parte do que a gente vê, não tudo, tá certo? Pode sim ser feito de uma espécie de sistema de crenças baseado nessa concepção de que existem doenças que levam o sujeito a ter determinado tipo de comportamento. Não estou dizendo que tudo é assim, mas que essa é uma realidade, eu acho que a mim me parece inegável. A segunda coisa é que as próprias pesquisas de hipnose mostram isso de modo muito claro, mas também as pesquisas antropológicas. Né? As pesquisas antropológicas, por exemplo, com magia negra, com voodoo, as pesquisas clássicas do... como é que é o nome do Feiticeiro e Sua Magia, o Lévi-Strauss, né? Mostram claramente o quanto que o próprio sistema, quando é aceito pelo indivíduo, não é? Porque a gente fala assim, isso é crença, né? É como se crença fosse uma coisa menor ou desimportante, né? Na verdade, a nossa constituição, a nossa subjetividade é constituída de crenças, né? Então, quando o sujeito está naquela comunidade e ele é, digamos, levado a, vamos dizer, a ser expulso daquela comunidade por ter cometido uma infração, não é? Ele sabe da punição simbólica, mas também física. Então, o Lévi-Strauss acompanhou gente que, né, era afastada da comunidade, isso significava a morte. Ele acompanhou o sujeito morrendo. Respiração ofegante, coração perdendo força. Quer dizer, imagine. Então, vejam como esse aspecto que é simbólico se torna concreto. Não é? E como aquilo que é esperado pelo grupo, e aí cabe também a questão da doença, da saúde mental, ela é incorporada e personificada pelo indivíduo. Tá certo? Então, a questão ética no tema da saúde é extremamente importante. Wellington, ok. Só uma, talvez, curiosidade, né? Não sei se houve algum caso ou mais de um mentalista ou mágico, né? Como a gente queira chamar, que tenha entrado assim para tentar descobrir uma fraude. Acho que você comentou numa aula, né? De pessoas que entraram, pesquisadores, que inverteram a posição
no decorrer da pesquisa, né? Tem algum caso, assim, de algum que possa interessar, que a gente, né, possa ilustrar, talvez, uma situação assim? Esse é um tema interessante e bastante polêmico, né? Então tem, eu diria, 2 casos icônicos, um de um lado, outro de outro, que eu vou mencionar, porque eu acho que isso é curioso, né? Isso tudo dentro do território da parapsicologia, que é, como eu disse, o mais polêmico de todos esses campos. A doutora Susan Blackmore, muito conhecida pelos estudos de mêmesis, de memética, né? Dos memes. Ela era uma New Age, assumida, uma New Ager bastante conhecida, não é? Ela tinha ideias que iam do poder dos cristais e do corpo, escreveu a respeito, e ela então começou a se envolver em fenômenos paranormais e começou a fazer pesquisas experimentais, porque ela é uma psicóloga cognitiva experimental da Universidade de Bristol, não é? E ela então começa a desenvolver pesquisas experimentais neste fenômeno, usando inclusive essas cartas também, né? Cartas ESP, e ela então, depois de milhares de tentativas e ensaios, etc., chega a uma conclusão maravilhosa. Ela não encontrou efeito algum anômalo na sua pesquisa. E ela se torna então uma grande e conhecida cética. Hoje ela é uma ativista, não é? Cética ao lado do Richard Wiseman, que eu mostrei, grande cético também, e do James Rand, e de vários outros, né? Mas tem um outro lado também, que me parece interessante, né? O Dr. Daryl Bem. Daryl Bem é um grande psicólogo social norte-americano, mágico, metodólogo, psicólogo social experimental, tem uma teoria importante até hoje, bastante utilizada, bastante conhecida, que entrou no mundo da parapsicologia como uma espécie de debunker, né? E ele foi convidado a um laboratório de parapsicologia para avaliar, do ponto de vista metodológico e também das falcatruas possíveis que poderiam estar ocorrendo, porque os resultados eram muito bons e consistentes. Ele então entra para o grupo de trabalho do Charles Honorton, que era o pesquisador principal, parapsicólogo, e aí, durante várias pesquisas, ele acompanhou o procedimento, ele falou, bom, aqui tem alguma coisa estranha, continua a pesquisar, não encontrou falhas metodológicas. Aí ele falou, bom, então eu vou fazer as pesquisas por minha conta. Realizou pesquisas idênticas com o protocolo que ele desenvolveu. Se tornou um parapsicólogo. Ok? Então o que ele encontrou? Ele encontrou, na verdade, efeitos anômalos, estatísticos, né, onde não deveria acontecer nada, né, quer dizer, nada além daquilo que era esperado pelo acaso. Ele encontrou efeitos, né, de desvios significativos. O problema aqui é outro. Como é seu nome mesmo? Márcio. O problema aqui é outro. O problema não está nem em encontrar nem em não encontrar efeitos anômalos. Isso daí você vai encontrar, ora, momentos em que você vai encontrar efeitos anômalos, ora, momentos que você não vai encontrar efeitos anômalos. O problema é como você explica. Quer dizer, o dado não vem com uma explicação. O dado exige uma interpretação. O dado é um número que vem lá, o P com o valor X. Aliás, o valor de P está sendo absolutamente massacrado em ciência. Ninguém mais assume exclusivamente o valor de P para saber a significação estatística de um determinado número. Então, veja que a ciência, viu, juntando com aquela questão do Alex, né, a ignorância em ciência é um negócio descomunal, é impressionante. O problema está em como interpretar. E é curioso porque você encontra céticos, né, como, por exemplo, o Martin Gardner, o Ransel, né, que vão dizer existem efeitos anômalos derivados da pesquisa parapsicológica. O problema é como eles explicam. Você pode explicar como se fosse o poder de Zeus. Eles brincam assim, não é? Enquanto que os parapsicólogos vão dizer que não, isso aqui é um efeito da mente humana. Percebe? O problema não está no efeito anômalo. O efeito anômalo existe lá. Ninguém discorda, nem céticos, nem parapsicólogos. O problema é como interpretar. Então, eu acho que eu dei 2 coisas interessantes, 2 exemplos de gente que vai daqui para lá e de lá para cá, e também um pouco da complexidade desse campo, né? A gente já tem 100 e tantos anos de pesquisa nesse campo, e eu diria que o efeito anômalo persiste, mas as interpretações são terríveis, né? Então é um campo cheio de argumentos, mas cujas teorias não são suficientes para explicar esses efeitos anômalos. Recentemente, depois do trabalho divulgado, né, pelo Daryl Bem, uma série de metodólogos e estatísticos se debruçaram sobre o efeito
pressentimento, que é uma dessas áreas da parapsicologia, para dar, digamos, fazer crítica sobre o método usado pelos parapsicólogos, né? Então, que esta nossa forma de avaliação pelo P não é suficiente. Aí eles propõem uma estatística bayesiana para fazer essas análises. O problema é que o Darby, então, revê todos os seus estudos e utiliza desta nova forma de estatística, né, usando não a estatística convencional, correlacional, mas a bayesiana. E ele encontra efeitos anômalos ali também. Então, o problema persiste, tá certo? Eu acho que esse é um campo bastante misterioso, tá certo? Ok, é isso. Primeiro, eu sou fã da pesquisa que o grupo de vocês desenvolve, e sempre que eu posso eu estou acompanhando. Tanto que hoje eu até arrastei a Esther aqui junto comigo, que me cutucou numa questão que também é minha e que eu acho que vai no mesmo caminho da pergunta da Natália. Sim. Que é a nossa busca pelo inusitado, né, pelo extraordinário, né? Então, assim, sempre que eu escuto vocês estão sempre nesse ponto de falar dos aspectos psicológicos, do charlatanismo e tal, né? Então, acho que aqui a nossa questão e a nossa pergunta é pelo inusitado, pela exceção disso, né? E como você disse, desde os 12 anos, né, que está diante desses fenômenos, pesquisa, se perguntando, a nossa questão é se você já encontrou algo, né, que não é explicável por essa via, né, não é acomodado nessa via científica ou no seu próprio sistema de crença. Pois é. Bom, isso permite duas considerações. Primeiro, uma coisa mais geral, depois algo mais específico e objetivo ligado ao que você pergunta. Primeiro que uma coisa que me parece importante é reforçar a importância, né, do aspecto que eu chamo de espiritualidade. Bom, de novo, né, eu sou ateu, certo? O que eu chamo de espiritualidade, então? Assim, alguns dos meus colegas ateus ficam bravos quando eu uso o termo, porque é óbvio que tem uma correlação, uma proximidade desse termo com a espiritualidade tal qual ela é usada nos circuitos religiosos. Mas, assim, pensando do ponto de vista psicológico, nós costumamos chamar de espiritualidade qualquer sistema que dê sentido, que organize a vida mental. Quer dizer, qualquer sistema simbólico, qualquer narrativa ampla que permita o sujeito se constituir, não é, e integrá-lo ao seu grupo, de modo que ele torna reconhecido o mundo, ele entende o mundo de um modo mais organizado e, ao mesmo tempo, ele consegue se estruturar enquanto indivíduo. Então, eu diria que há espiritualidades religiosas e não religiosas, certo? Então, para mim, do ponto de vista psicológico, isso é muito importante. Isso deve ser preservado. Preservado do ponto de vista psicológico, a importância disso para o ser humano. Em segundo lugar, eu acho que a tua pergunta remete a uma outra coisa, né? Quer dizer, do limite do científico. E aí você fala de modo explícito alguma coisa que foge da minha expectativa ou foge da expectativa do meu quadro de referência, que é um quadro de referência ateísta, né? Aí eu vou tentar juntar as duas coisas, viu, Elizabeth, né? O quadro de referência ateísta é um quadro que eu vou considerar também de espiritualidade, né? Nesse meu conceito, onde muita coisa cabe, muita coisa não vai caber. Como no quadro de referência religioso, muita coisa cabe, não é? Mas muita coisa fica fora. No quadro, do ponto de vista da saúde mental, veja, isso me parece interessante. Não é importante o tipo de espiritualidade que você tenha. Só para aproveitar a sua pergunta, para dar uma informação adicional, que eu gosto muito de mencionar para os alunos, né? Do ponto de vista da saúde mental e social, não é importante o tipo de espiritualidade que você tenha, se religiosa ou não. Isso me parece importante. O importante é a força da adesão. Então eu gosto muito de brincar com os alunos, dizendo que, nesse sentido da saúde mental ou social, é melhor ser um ateu forte do que um religioso fraco. Mas o contrário também é verdadeiro, né? É melhor um religioso forte que um ateu fraco. Fraco no sentido da adesão, da força da adesão a esse sistema simbólico. Tá? Bom, então passei
questão, vamos para a objetividade. Sim, já tive experiências pessoais que eu não pude explicar dentro do meu quadro de referências. Por outro lado, isso não me fez, não é, a não ser temporariamente sair do meu quadro de referência. Então, o quadro de referência humano, ele é fluido. Eu me lembro, por exemplo, de um pesquisador, não é, que eu utilizei na minha tese, Jalmar Sundem, que fala de como a nossa percepção inclui ou exclui quadros de referências de acordo com a circunstância, por exemplo. Então, ele conta o caso de um padre fazendo a missa e o bombeiro assistindo a missa. De repente, começa a pegar fogo na torre da igreja. O padre sai correndo, pega um balde de água e o bombeiro ajoelha e pede para Deus que tome conta daquela igreja. Então, há o que ele chama de intercâmbio, né, de passagens entre quadros diferentes, quadros de referência diferentes, né, no mesmo indivíduo, dependendo da circunstância. Então, houve ocasiões em que eu implorei para Deus, sendo ateu, para me ajudar em determinada circunstância. Depois isso passa, eu volto a ser ateu. Ah, então você não é bem ateu. Bom, o cara que é religioso, ele não vai pensar religiosamente o tempo todo, o dia inteiro. Há uma espécie de alternância. Uma outra coisa fundamental que, de passagem, o Marco e o Ronaldo mencionaram nas suas conferências, é que nós transitamos, eu falei isso também de passagem, entre essas duas referências, ou modos de processamento cognitivo, né? Um que é rápido e outro que é lento. Um que é rápido e intuitivo, outro que é lento e mais baseado na lógica. Nós somos humanos, e o humano alterna, e às vezes faz as duas coisas ao mesmo tempo. Nós somos confusos, fazer o quê? Mas isso não é confusão, isso é humano. Não é? Então, eu não deixo de ser mais ou menos ateu. Não é? Há pouco tempo, acho que foi o Michael Shermer, que é um grande ateu também, mencionou, foi o Shermer que mencionou o caso da vitrola do avô que começou a tocar. Pois é, ele disse que não sabe como explicar que uma vitrola parada há décadas, não é? De repente começa a tocar justamente no momento que eles começam a falar do avô. Certo? Isso não o torna menos ateu, isso torna o mundo mais interessante. Tá? Aliás, a realidade não tem, como diria Charles Sanders Peirce, a realidade não tem nenhuma obrigação de ser simples. Certo? Somos demasiadamente humanos. Acho que é isso, Natália. Eu infelizmente, vou ter que encerrar. Tenho certeza que todo mundo gostaria de ficar conversando mais e depois escutar o Wellington cantar. Mas e você dança? Com certeza. Vamos ter que ficar para uma próxima vez. Então, queria pedir uma salva de palmas e agradecer de novo a presença do professor Wellington. Foi fantástico. Eu queria agradecer e convidar a todos e a todas que têm interesse. Nos dias 18 e 19, o professor Kevin Led, da Universidade de Indiana, vai estar conosco aqui no Instituto de Psicologia, falando sobre Psicologia da Mágica. E nos dias 21 e 22 de novembro, estará também no Instituto de Psicologia, falando sobre Psicologia da Religião. Serão 2 eventos de 2 dias cada, o dia inteiro, e vocês podem obter informações a partir, provavelmente, da semana que vem, no site do nosso laboratório. Está aí para que vocês possam acessar. Instituto de Psicologia aqui da USP. Só entrar no site do... É isso. Entra no site, a partir da semana que vem vocês terão acesso. E vocês têm uma bela agenda, então, porque a gente volta aqui para continuar o nosso ciclo de seminários no dia 7 de novembro, no mesmo horário, às 14, e nós vamos falar de um assunto bastante interessante e atual, o Brasil e a ignorância institucional, com mais um psicólogo da turma, dessa vez um dos diretores do IQC, o Paulo Almeida. Para falar de Brasil e ignorância institucional, talvez a gente precise mais do que 2 horas, se ele for dar todos os exemplos que estão acontecendo, então a gente vai ficar 48 horas aqui, até a gente conseguir cobrir toda a ignorância institucional brasileira atual. Eu espero vocês dia 7 de novembro às 14
E depois a gente termina o nosso ciclo de seminários desse ano no dia 22 de novembro. Então, dia 22 vocês estão aí com uma agenda cheia. Dia 22 de novembro nós temos o nosso último convidado, excepcionalmente às 10 da manhã. A gente não tinha horário das 14, que vai ser o mesmo convidado do nosso aniversário do IQC no dia seguinte, que vocês também estão convidados, que é o Michael Marshall. Ele é diretor da Good Thinking Society na Inglaterra, e ele vem falar para a gente de Circular Reasoning, The Rise of Flat Earth Belief. Por que as pessoas acreditam em terra plana? Eu acho que é uma bela maneira da gente terminar com o nosso ciclo de ignorância aqui. Então, 22 de novembro, dia 7 de novembro, horário normal, dia 22 de novembro, às 10 da manhã, e dia 23 de novembro, nós temos, olhem no site do IQC, e nas nossas mídias sociais, nós temos uma bela surpresa para vocês no nosso evento de aniversário, que vai ser no sábado, 23 de novembro, com show de mágica incluso. Muito obrigada, eu espero vocês, então, dia 7 aqui, para a gente continuar com o ciclo de o que a ignorância tem para nos ensinar. Obrigada.